templo é este espaço em que nós escolhemos para nos encontrarmos com Deus. Um espaço privilegiado do encontro com Deus. Quando eu estou no templo, eu me lembro sempre do encontro que Moisés teve com Deus diante da sarça ardente. E é como se o altar, quando eu entro na igreja, eu me lembro muito dessa passagem da Sagrada Escritura. E para mim o altar é como se fosse aquela sarça que queimava, que estava em chamas, mas o fogo não consumia aquela sarça. A sarça é um tipo de arbusto, de planta, de arbusto, uma pequena árvore. E Moisés viu um fogo que queimava aquele pequeno arbusto, que tomava conta dele, mas não queimava as suas folhas nem o caule. E quando Moisés se aproxima daquela sarça, Deus fala com ele. Para nós, aqui é como se nós fôssemos Moisés e este altar fosse a sarça. É daqui deste altar que é anunciada a palavra de Deus, é daqui deste altar que Deus fala conosco enquanto comunidade. Um lugar privilegiado do encontro com Deus. E naquele dia, Deus dizia assim para Moisés: Moisés, tira os teus chinelos, porque o chão que pisas é santo. Por que aquele chão era santo? Porque Deus estava ali presente. Então, estes metros quadrados que nós estamos aqui, nós escolhemos para este encontro com Deus, para ser o lugar onde seria a habitação de Deus, a casa de Deus, de todo esse território, com todas essas casas, todo esse terreno, em todo esse chão. Aqui, esse espaço foi escolhido para construir essa casa, que seria a moradia de Deus, o lugar onde nós, como seus filhos, viríamos nos encontrar com Ele. Então aqui é a casa do nosso Pai, do Pai do céu, e nós, como seus filhos, viemos à sua casa, que também é nossa casa, para nos encontrarmos com Ele. E este chão que nós estamos é um chão consagrado. Esse ano fez 80 anos em que a primeira pedra, a pedra fundamental de construção dessa igreja, foi colocada e o bispo abençoou esta primeira pedra. 80 anos em que as pessoas desta terra construíram este lugar e escolheram esses metros quadrados para ser a casa de Deus. E é na casa de Deus que nós encontramos principalmente a paz. Quando o seu coração estiver muito aflito, você estiver intranquilo, você estiver sentindo a ausência de paz na sua vida, na igreja é um lugar onde você encontra com certeza essa paz. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos com Deus e reencontramos a paz. Por isso é muito importante para a gente ter consciência de tudo isso, porque nos ajuda a entender como a gente deve se comportar dentro de uma igreja.
Cada lugar tem a sua finalidade, tem a sua função. Se você vai no comércio, ali você tem uma função. Se você vai no hospital, ali você tem uma função. Se você vai para a praia, ali tem uma outra função. Se você vai para a festa, ali tem outra função. E aqui, quando a gente vem para a igreja, o que é que a gente vem fazer aqui? A gente vem rezar. A igreja é o lugar que a gente vem para rezar. Este chão que é consagrado a Deus, esta casa que é moradia de Deus, é o nosso lugar do encontro com Ele, é o nosso lugar onde a gente vem ouvir o que Deus tem a nos falar, é o lugar também que a gente vem para falar com Ele. É o lugar onde nós encontramos a paz. Por isso, uma coisa muito importante no templo é o silêncio. Como esse que vocês estão fazendo agora. Se eu me calar, a gente vai ouvir os ventiladores. Justamente isso, nós estamos certos, nós estamos fazendo direitinho. Esta casa é casa do silêncio, porque é casa de oração. Por isso é muito bom quando a gente vem para a igreja, ou a gente sai da igreja, deixar para conversar, para colocar os assuntos em dias, depois que a gente sai da porta da igreja. Não aqui dentro. Dentro da igreja é o lugar da gente falar o suficiente, o necessário, somente assim uma saudação, um bom dia, aqueles que estão trabalhando na liturgia, resolver alguma coisa da liturgia, e depois silêncio. Porque o meu irmão que está ao lado precisa rezar. Teve uma vez que eu fiquei tão agoniado, aquilo me deu um mal-estar tão grande, porque se vocês observam no banco da igreja, tem onde a gente colocar o joelho para rezar. E uma senhora estava de joelhos, rezando, e quando fica de joelho aí no banco, fica muito próximo do encosto do banco que está à frente. E esta mulher estava ali em silêncio, em oração, e duas mulheres chegaram, sentaram no banco que estava na frente dela, ela ficou mesmo no meio entre as duas. E as duas mulheres não paravam de conversar, bababá, 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 bababá. E a outra em silêncio, rezando entre elas, e elas num papo gostoso dentro da igreja. Não, gente. A igreja não é lugar da gente bater papo. A igreja é um lugar de oração. E é muito importante o silêncio. Assim que a gente entra na igreja, que a gente resolve as nossas coisas, principalmente a equipe dos ministérios e dos serviços, terminou, senta-se num canto e fica falando com Deus. Porque a igreja é o lugar privilegiado de oração. E tem pessoas, nós aqui somos de várias realidades. Tem pessoas que moram em uma casa pequena. Nessa casa tão pequena moram 5, 6 pessoas. E é impossível viver o silêncio numa casa assim. É o vizinho que toca o som alto, é o carro na frente que está passando, é o carro de som, é o som às vezes do comércio, é dentro de casa, um está vendo a televisão, uma coisa, outro está vendo um filme, outro está escutando a música. E a gente não consegue viver o silêncio.
Então, para aqueles que não têm um lugar onde pode estar em silêncio, a igreja é este lugar. E a gente precisa respeitar o silêncio que o outro precisa. Eu acho muito bonito quando eu entro na igreja, que vejo assim algumas pessoas, poucas pessoas, e vejo aquelas pessoas rezando. Principalmente às vezes quando a gente passa no centro, que a gente está ali andando pelo centro, que vê uma das igrejas do centro aberta, é maravilhoso a gente poder entrar e ficar ali um minutinho rezando naquele centro tão tumultuado, mas tem um lugar de silêncio que a gente pode encontrar Deus. E é gostoso porque quando a gente entra, nós encontramos outras pessoas também sentadas, já em oração, cada um no seu canto. Então isso é muito bom, isto é saudável. Vamos aproveitar que nós viemos aqui esta noite, vamos rezar, vamos falar com Deus, vamos aproveitar esse silêncio. Nós viemos aqui para isso, para nos encontrarmos com o Senhor. E eu tenho certeza, que ao viver esse instante aqui, nessa casa do Pai, nesse encontro com Deus, nesse lugar consagrado, o seu coração vai sair mais em paz. Na segunda-feira, normalmente, nós temos aqui muitas pessoas que vêm rezar pelos seus falecidos, porque na segunda-feira, como é o dia do descanso dos padres, em muitas paróquias não tem missa. E o pessoal dessas várias paróquias vem aqui ao nosso convento e coloca aqui a intenção da sua pessoa tão querida que faleceu. E talvez você tenha chegado hoje aqui tão angustiado, sofrendo com esta saudade, com essa ausência. Chegou aqui precisando falar com Deus e encontrar a paz. E você vai sair daqui com essa paz que você precisa. Então vamos viver este momento, vamos rezar com todo o nosso coração, e que aqueles que nos acompanham pelo YouTube, que também sintam essa paz que nós estamos vivendo aqui na casa de Deus. Que essa paz também chegue aos lares de todos que estão nos acompanhando neste momento. Em louvor de Cristo, amém.